E aí, meus queridos, como é que estamos? Tudo em paz por aí? O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho complicado, um pouquinho polêmico. Tenho certeza que vou apanhar pra caralho de todos os lados. Tenho certeza que perderei seguidores. É a vida, tá? Foda-se. Eu tenho muitos defeitos, não são poucos, tá? Tenho quase todos eles. Covardia não é um deles. Então, se tem que falar, vamos falar. E é mais ou menos assim. Vamos começar pelo jogo de hoje. Acabou agora há pouco no Maracanã. Flamengo 1, Corinthians 2. O Corinthians finalmente volta a vencer no Maracanã, um estádio onde temos uma dificuldade incrível em ganhar os jogos. Mesmo muitos dos nossos maiores momentos no Maracanã, eu já falei disso várias vezes, vem com empates, né? A invasão de 76 foi com empate, o Mundial em 2000 foi com empate. Com essa dificuldade em ganhar lá. A última vitória nossa lá tinha sido em 2017 contra o Fluminense. Contra o Flamengo foi em 2015, aquele 3-0 que metemos no Flamengo, com o Elias fazendo gol na campanha do título brasileiro. Portanto, é muito bom voltar a ganhar. Objetivo alcançado. O Corinthians precisava ficar na fase de grupo, se classificar ali entre os 4, 5, para poder ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E conseguimos, tá? Legal, bacana. Mas, e aí que vem a primeira polêmica do dia, muitos vão me bater. Se você esperava um videozinho super feliz e alegre e faceiro, desculpa, mas eu tenho que dar uma cornetadazinha, até pelo nosso próprio bem, né? Vendo o jogo do Corinthians hoje, eu fiquei preocupado. Houve momentos ali do meu pai falar, meu Deus, que tristeza, de usar essa expressão. Tamanha dificuldade que o time do Corinthians tem em trocar passes, em jogar bola, né? Em jogar alguma coisa que seja parecida com esse esporte que a gente gosta chamado futebol, né? Corinthians que jogou hoje contra o time reserva do Flamengo. E para você entender onde eu quero chegar, o Corinthians foi a campo com seu time quase titular. O Renato poupado estava no banco, mas Cássio, o Bruno Mendes improvisado na lateral direita, depois me expliquem, aliás, por quê, porque o Fagner, jogador de seleção titular, não joga. Balbuena e Robert Renan, Fábio Santos na esquerda, Duqueiroz, Fausto, Juliano, Roger Guedes, Yuri e Matheus Vital. Sim, incrível, Matheus Vital. E o Corinthians faz um jogo, como eu disse, sofrível. Vocês vão falar, pô, mas hoje vai ter que elogiar o Duqueiroz. Não vou elogiar o Duqueiroz, até por uma questão de coerência. Eu não massacro ninguém quando o cara faz um jogo ruim. Também não vou enaltecer alguém que vem jogando muito mal já faz muito tempo por causa de um jogo razoável. Porra, razoável? Sim, razoável. O Pedrinho, comentarista hoje do Sport TV, enchendo a bola do Duqueiroz, falando que era um baita jogador, etc e tal. Pedrinho é um cara que eu respeito, tá? Apesar do 2, 3, 4 pastéis, é um cara que entende de futebol. E ele falava, o Duqueiroz está em todos os lugares do campo e tal. É verdade, ele se movimenta muito, mas não marca como deveria. Erra passes de 3 metros. Deu um combate uma hora, ele vai brigar com o goleiro por uma bola. Pô, você tem o Yuri em campo, você tem o Roger Guedes em campo, que ele foi dar combate no goleiro. A jogada segue, os caras trocam o passe no meio de campo, onde ele não está, né? Coisa de time mal treinado, já vamos falar disso. Ou seja, você vai falar mal do Duqueiroz, hoje vou. Ele fez o gol e só. Ele erra praticamente todo o resto que ele tenta. Mesma crítica que eu vou fazer sobre o Matheus Vital. Você vai falar mal do Matheus Vital hoje, mas é claro que eu vou. Horroroso, fraco, frágil, medíocre. Um jogador medíocre, um jogador que, como eu já disse aqui, que ofende o meu corintianismo. O cara que é a antítese do que é o Corinthians. Ah, mas ele deu o passe pro Duqueiroz, para vocês verem, que loucura, mas mesmo assim, ridículo. Corinthians, portanto, vai para o intervalo vencendo o jogo por 1-0, passe de Matheus Vital, gol de Duqueiroz, loucura, né? Loucura. Ou seja, não podemos nos iludir, né? E aí que eu vou chegar agora, vocês vão entender onde eu quero chegar. No segundo tempo, logo de cara, o Matheus Vital é driblado com uma facilidade assim incrível, como se fosse um cone, acho que é o Cebolinha que dribla ele, enfia a bola. O moleque recebe a bola na entrada da área. O Cássio, um monstro, Cássio. Foi dar um combate numa bola que eu acho que ele não deveria ter ido. O cara só dá um tapinha, golaço do moleque do Flamengo, 1-1. Resultado que fazia justiça ao jogo. O time do Flamengo não era pior do que o time titular do Corinthians. Segundo tempo, o Flamengo bem melhor. O Everton Ribeiro entra em campo, o time do Flamengo bem melhor. E o Corinthians vence o jogo graças a uma arrancada do Bruno Mendes. Foi bem. Quando o cara vai bem, eu tenho que falar. Bruno Mendes vai bem, arranca, dá a bola pro Yuri Alberto, que na matada, né? Quando o jogador sabe jogar, outra coisa. Você vê que é cara que sabe jogar bola. Já mata ajeitando, bate colocado, golaço do Yuri.
que não faziam um bom jogo, e o Corinthians vence um jogo por 2-1, um jogo que, francamente, não merecia ganhar. Tá? Tô feliz, legal, legal, mas eu apenas não me iludo. Tá? Eu apenas não me iludo. E vendo o Corinthians hoje em campo, cheguei àquela conclusão de que vocês também já chegaram. Temos que melhorar demais pro ano que vem. Demais. Não é uma pecinha ou outra, não. O Corinthians não tem elenco. Nós temos que reforçar. Nós precisamos fazer muito mais. Não dá para se contentar com esse tipo de jogo, com esse tipo de vitória contra os reservas dos caras. E com gente ainda falando que Duqueiroz e Vital foram bem. Não foram bem. Tá? Porra, a gente não pode se contentar com tão pouco. Nós não podemos nos contentar com tão pouco. Jogávamos contra os reservas do Flamengo. O que me leva ao segundo assunto de hoje que eu queria falar. Muitos de vocês fazem, e vou apanhar mais uma vez, muitos de vocês falam, mas Flamídia, né, Varmengo, não façam isso, tá? Não façam isso, isso é coisa de pequeno chorão. Nós não somos isso, tá? O Corinthians é o Corinthians, nós torcemos pro maior clube do Brasil, e sempre fomos acusados disso, né? A imprensa fica enchendo a bola do Corinthians, só fala do Corinthians, a arbitragem ajuda o Corinthians. Não é verdade, né? Isso é o chororô dos perdedores, né? É só vocês lembrarem, em 2012, quando o Corinthians ganha a Libertadores, a Globo ficou o dia inteiro falando de Corinthians. Mas assim, do Bom Dia São Paulo até o Jornal da Globo. Passando pela Ana Maria Brega e o caralho só falava de Corinthians. Porque tá lá, porque tá ganhando e porque é grande pra caralho. Arbitragem, qualquer lugar do mundo falam, na Espanha falam que ajudam o Real Madrid, na Itália falam que ajudam a Juve, na Alemanha falam que ajudam o Bayern, e aqui sempre falavam que o Corinthians era ajudado, porque tá lá, tá brigando e porque é grande pra caralho. Se você realmente atribui o sucesso recente do Flamengo ao VAR, à imprensa, etc e tal, você está analisando errado, na minha humilde opinião. Tá? O Flamengo colhe os frutos do que plantou, porque há anos, e não começou ontem, não começou no ano passado. Vocês devem lembrar, em 2015 já, eles vieram buscar o Guerreiro aqui, pagaram 20 milhões por ano no Guerreiro, até a gente falou, nossa, leva, foda-se, entendeu? Eles queriam levar o Rodriguinho, eles tentaram levar o Tite, vocês lembram disso? Mas eles desde então estão pensando grande. E o que é pensar grande? É tentar montar time forte e manter time forte para conquistar os títulos. Para com o dinheiro da premiação você poder contratar jogador melhor e pagar salário alto e entrar no tal do círculo virtuoso que eu falo aqui o tempo inteiro. E o Corinthians foi incapaz de fazer isso nos últimos anos. O Corinthians, por incompetência própria, o Corinthians se tornou coadjuvante no Campeonato Brasileiro. E a verdade é essa. Ou seja, nós temos que entender que existe uma maneira grande de você pensar o futebol e tem a maneira pequena. O Corinthians se apequenou. O Corinthians virou uma diretoria que desmancha time, que vende jogadores, ao passo que os Porcos e o Flamengo pensaram diferente e estão colhendo os frutos. Aliás, o Palmeiras foi campeão hoje sem sequer entrar em campo. Parabéns para a porcada aí pelo 7º título brasileiro. Alguns deles se confundem com a conta. São 7. Acabaram de empatar com o Corinthians em títulos brasileiros. Parabéns. Aliás, campeões sem sequer entrar em campo. Coisa broxante. Eu falo isso aqui, vou apanhar outra vez. Falei que o vídeo de hoje era polêmico. Maldito pontos corridos, que tanta gente acha legal pra caralho. Que coisa mais triste ser campeão sem sequer entrar em campo. Olha o que tiraram dos porcos hoje. Esse tesão de ser campeão no apito final, com a bola rolando. Uma merda isso. Mas é mais justo. Eu não acho. Justo é o que se combina. Pô, se pontos corridos fosse bom, a NBA era pontos corridos, a NFL era pontos corridos, americano que não sabe fazer dinheiro, né? Não tem pontos corridos lá, é playoff o tempo inteiro. Com playoff não tem terceiro envolvido, não tem mala branca, não tem mala preta, não tem entregada, não tem essa merda que aconteceu hoje, enfim. Detesto essa merda de pontos corridos e sempre vou falar isso. Minha humilde opinião, tá? Casagrande com a camisa do Palmeiras. Foi uma surpresa, né? Casagrande é um medíocre, coitado, é um sequelado, é um mongol, é um imbecil. E hoje foi criticado pelo Herói Vicente, diretor do Corinthians, escreveu uma nota falando, resumidamente, lamentável, hein, Casão? Papelão, entendeu? Pra que isso, né? É um cara que, como eu disse várias vezes, se esforça para não ser um ídolo do Corinthians. Corinthians é quem ele deve tudo. Ele deve a carreira dele ao Corinthians, mas ele se esforça pra gente não gostar dele. E parabéns, ele conseguiu. Casagrande hoje, eu arrisco dizer, é detestado pela torcida do Corinthians. Triste, né? Mas é o que ele merece. Ingressos para Coxa e Corinthians. Vai abrir no dia 4, sexta, né? A venda de ingressos para o jogo do Corinthians contra o Coxa lá no Couto Pereira. E eu fui informado de que você tem que entrar no site do Coxa e pagar R$300 pelo ingresso. Entrei em contato. Quem cuida dessa área no Corinthians é o pessoal, é a turma do Lúcio Blanco. Lúcio que está afastado por motivos de saúde. Gosto muito do Lúcio, torço pela pronta recuperação dele. E é o Charles que está no comando agora. E eu fui falar com o Charles.
E me deu uma resposta protocolar, a orientação é essa. Eu falei, pô, mas é isso? Os caras jogam aqui no primeiro turno, pagam R$ 90 no ingresso, e nós agora vamos lá pagar 300. É isso? Resposta protocolar mais uma vez, ou seja, a resposta, falei para ele, olha, vou gravar hoje, vou falar a respeito, quero que você dê sua opinião para poder, quero saber o que você pensa, o que o Corinthians pensa para eu poder falar lá. Não me respondeu, me deixou no vácuo, ou seja, a impressão que fica é que é isso, foda-se, né? Nós, corintianos otários, que paguemos R$ 300 para assistir Corinthians e Coxa no Couto Pereira. Lamentável. O que eu espero é que a diretoria tenha duas bolas no saco. Essa diretoria que eu tanto reclamo, que eu xingo por ser frouxa, por ser fraca, que façam alguma coisa a respeito. É um absurdo isso. Eu prometo mantê-los informados depois dos desdobramentos disso daí, tá? E por fim, mais uma ainda. A, a mulher do presidente do Flamengo deu a declaração hoje, dizendo que, com relação às eleições, ela é uma bolsonarista otária, dizendo que onde o Brasil trabalha, o Bolsonaro venceu, e que onde o Brasil só está tirando férias, se referindo ao Nordeste, onde ninguém trabalha, o Bolsonaro perdeu. Uma coisa nojenta de se dizer. Primeiro porque, mal sabe ela, tá? Salvador tem mais de 3 milhões de habitantes, tá? É a terceira maior cidade do Brasil. Você falar que o Nordeste é um lugar onde as pessoas não trabalham é tão nojento, é tão preconceituoso, é tão escroto. E outra, uma flamenguista falar isso. É não entender o Flamengo, é não entender a história do Flamengo. O Flamengo só tem a maior torcida do Brasil graças ao Nordeste. Não fosse pelo Nordeste, a torcida do Flamengo seria o tamanho da torcida do São Paulo. Ou seja, uma mulher falar isso, uma flamenguista falar isso do Nordeste é nojento, é triste, tá? O que me leva ao último ponto do vídeo de hoje. Como eu falei, hoje eu vou apanhar, eu sei que eu vou apanhar, é a vida. Parabenizar os Gaviões, que ontem foram até a Marginal e botaram para correr esses escrotos de verde e amarelo que ficam aí na rua, fazendo balbúrdia e pedindo intervenção militar. Sim, senhores, essa gente está pedindo ditadura, está pedindo intervenção militar. E não, eu não queria entrar no papo de política, mas não tem como não entrar. Como eu disse, covarde eu não sou e torço para um time que tem muito orgulho de ter na sua história um dos episódios mais marcantes de sua história, uma coisa chamada Democracia Corintiana, um episódio lindo na nossa história, do qual eu tenho muito orgulho, e eu sou um democrata convicto. E na democracia, assim, às vezes você ganha a eleição, às vezes você perde. E quando perde, tem que saber perder. E essa gente não sabe perder. Lamentável isso, triste o que está acontecendo. Ao que muitos aí vão falar, você é petista. Não, não sou petista, tá? Não sou petista, eu detesto o PT, estou de saco cheio do PT. Rompi com o PT em 2005, ainda no mensalão. Sou um baita crítico do PT. A única coisa que eu tenho para dizer é que tristeza um país chegar no segundo turno de uma eleição tendo de opções Lula e Bolsonaro. Que tristeza, isso me rasga o coração. É lamentável, tá? Lamentável. Mas eu não vou me acovardar e não vou deixar de falar aqui. Se quiserem sair do canal, que saiam. Se quiserem parar de me seguir, foda-se. Ninguém tá vendo mesmo. Tá dando 2.500 visualizações por vídeo, foda-se. Mas a verdade é uma só, eu não posso fugir da responsabilidade de falar. Eu não tenho a menor dúvida de que existe um lado entre esses dois que é muito pior. Que é muito pior. E se você não concorda comigo, a nossa diferença não é política. Nossa diferença é de valores, é de princípios, é de caráter. É da pessoa que eu sou, daquilo que papai e mamãe me ensinaram. Eu não aceito gente racista, eu não aceito gente homofóbica, eu não aceito gente que acha que o lugar de mulher é na cozinha, gente que fala que pintou clima com menina de 14 anos, gente que paga de honesto, mas enriqueceu demais com a política. Bolsonaro entrou na política com uma Brasília e um terreno em Belfort Roxo, ele é milionário. Cara, gente que compra mais de 100 imóveis, 50 em dinheiro vivo. O que tem na cabeça essa gente que fala que esse cara é honesto? Um escroto, um cara que falou que a gripezinha, que a Covid era gripezinha, que não quis vacinar a população. E estimativas conservadoras dizem que pelo menos 300 mil brasileiros morreram por falta de vacina. Vai tomar no cu esse cara, um lixo, um ser humano desprezível, escroto, abjeto, a coisa mais nojenta que a política brasileira já produziu até hoje. Uma coisa triste, uma coisa constrangedora. E eu estou feliz sim. Aliás, eu estou feliz com a vitória do Lula. Estou feliz com a derrota desse progresso de destruição do Brasil comandado por Jair Bolsonaro. Esse cara que tirou do esgoto o que tem de pior da direita brasileira. Enfim, é isso. Foda-se. É a vida, falei. E vida que segue. É isso aí, senhores. No sábado a gente volta para Corinthians e Ceará, né? É isso aí. Abraço a todos e vai Corinthians.